É unânime entre educadores financeiros e pessoas que estão investindo a importância da reserva de emergência, não é mesmo? Todo mundo fala sobre ter uma boa reserva de emergência, afinal de contas, ninguém sabe quando os dias ruins chegarão. A única certeza que a gente tem é que um dia eles vão chegar. Mas o que poucas pessoas te falam é que o Tesouro Selic não é o melhor lugar para você deixar a sua reserva de emergência. Eu quero falar sobre esse assunto no vídeo de hoje, então se você clicou nesse vídeo, segura o dedo aí, não sai, fica até o final, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você chegou aqui de paraquedas primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Danilo Silva, sou educador financeiro. A ideia desse canal é trazer um conteúdo de finanças e investimentos para que você invista de forma inteligente e ganhe dinheiro. Caso você ainda não seja inscrito, considere se inscrever. Clica no botão que está aqui embaixo. Se inscreve no canal, tem vídeo todos os dias aqui sobre finanças, sobre investimentos, sobre ganhar dinheiro. Então clica aí, se inscreve no canal e já deixa o seu like, curte também, comenta e compartilha esse conteúdo com seus grupos aí no WhatsApp. Eu sei que você tem 50 grupos aí, compartilha, porque eu tenho certeza que tem uma, duas, três pessoas lá dentro desse grupo que vai gostar também desse conteúdo, beleza? Primeiro ponto, que é uma reserva de emergência. Eu já adiantei um pouco no início do vídeo, mas basicamente a reserva de emergência é aquela grana que serve para uma emergência, tá? Reserva de emergência é a grana que eu vou usar para poder fazer uma viagem pro Guarujá? Não. Reserva de emergência é uma grana que eu vou deixar reservada ali para comprar pizza no final de semana? Não, reserva de emergência é uma grana utilizada em emergências, né? E aí, o que seria emergência? Eu costumo falar para as pessoas que eu faço consultoria, para os meus alunos, que uma das emergências que a gente pouco pensa, mas que acontece, infelizmente, é morte, né? Essa é a mais difícil de todas e é muito caro, cara. É muito caro. Eu vivi um processo há pouco tempo de falecimento de um parente nosso aqui da minha família, e que é muito caro todo o processo de velório e tudo mais, né? Então essa é a emergência mais assim que existe, mais eu colocaria de mais alto nível no sentido de necessitar de grana, né? Só que tem diversas outras emergências. Recentemente mesmo, minha esposa bateu o carro, né? Então tinha que ter grana ali para poder pagar o conserto do outro carro. Não fazia sentido acionar seguro e tudo mais. Tive que ter grana para pagar o conserto do outro carro. Então isso são emergências, e essas emergências elas acontecem. Emergência seria comprar o remédio do filho quando fica doente? Pô, isso não sei se é uma emergência, né? Isso a gente pode comprar no débito, né? Sempre ter uma grana ali na conta. Pode comprar na função crédito também, sempre utilizando com muita consciência cartão de crédito. Emergências são essas coisas que necessitam mais de dinheiro mesmo, né? Mais de grande volume de dinheiro. E quanto ter, né, de reserva de emergência? Cara, segundo a galera da educação financeira, 6 meses de salário, né? Então, pega teu salário, multiplica por 6, tem que ter 6 meses de salário, uma boa reserva de emergência. Mas a gente sabe que, cara, isso não é, né, a realidade de todo mundo, não é o que todo mundo vive, né? Então eu costumo falar aí que tem que ter ali de todo o seu patrimônio, de todo o seu investimento, cara, 10% deixa como reserva de emergência. E é claro que a gente vai trabalhando isso, né? Se 10% de todo o seu patrimônio for mais do que 6 meses de salário, aí é muita coisa, né? Aí você vai adequar os 6 meses. Mas 10% ali do que você tem de patrimônio, de 5, 10, no máximo 15% como reserva de emergência, tá certo? Mas é importante ter a reserva de emergência. Agora, onde colocar a reserva de emergência? O que muitas pessoas falam é que a reserva de emergência é um bom lugar para deixar ela é no Tesouro Selic. Mas na realidade não é um bom lugar para deixar a reserva de emergência. Não é um bom lugar deixar no Tesouro Selic. E por que não? Porque tem um fator que é primordial quando a gente fala sobre reserva de emergência, que é a liquidez, tá? Embora o Tesouro Direto ele ofereça liquidez diária, a liquidez do Tesouro Direto, na maioria das vezes, não é no mesmo dia. Eu não consigo pegar aquela grana no mesmo dia, né? Eu até abri aqui o site do Tesouro Direto, ó. Visando mais conforto e facilidade aos seus investidores, o Tesouro Direto implementou a liquidação e resgate em D+0. O que significa isso? Liquidação e resgate no mesmo dia. Com essa nova regra, eles poderão resgatar e receber dinheiro no mesmo dia sem dor de cabeça, com muito mais conveniência e flexibilidade. Por isso, a solicitação do resgate deve acontecer até às 13 horas em dias
úteis. Após esse horário, né, o dinheiro será acreditado na conta no próximo dia útil, ou seja, com liquidação em D mais um. Então, basicamente, o que ele está falando aqui? Se você pedir o resgate até as 13 horas de um dia útil, a grana entra na sua conta da corretora no mesmo dia. Se você pedir após as 13 horas, a grana vai entrar na sua conta só no dia útil seguinte. Só que é em dias úteis. Vamos supor que você pede o resgate numa sexta-feira à tarde. A grana só vai entrar na sua conta na segunda-feira. E esse é o maior problema de você manter a sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Essa falta de liquidez. E tem uma frase que eu costumo falar para todo mundo que eu converso, que é o seguinte, anota essa frase, ó. Reserva de emergência não é sobre rentabilidade, e sim sobre liquidez. Comenta aqui embaixo, reserva de emergência não é sobre rentabilidade, e sim sobre liquidez. Você não precisa buscar uma alternativa super, hiper, mega rentável para deixar a sua reserva de emergência. Não faz sentido você pensar nisso. Porque a reserva de emergência não é um dinheiro que você quer ganhar mais dinheiro. Obviamente ele vai rentabilizar, mas esse não é o objetivo. O objetivo é que você tenha aquela grana no momento em que acontecer um cisne negro, que a gente chama, né? Alguma coisa muito ruim acontecer e você precisar de grana num volume muito grande, muito rápido, tá certo? Então, não deixar a reserva de emergência no Tesouro Selic é um ponto assim primordial. Mas Danilo, se eu não posso deixar a reserva de emergência no Tesouro Selic, para que serve o Tesouro Selic, afinal de contas, tá? Então, o primeiro ponto é, Tesouro Selic, ele é o título dentro do programa Tesouro Direto que mais tem investidores. Então, os investidores, eles saem da poupança e vai para o Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic é o mais fácil de entender, a rentabilidade é diária, todos os dias eu vejo o meu valor subindo, né? Então, é mais fácil de eu entender o Tesouro Selic, tá certo? Só que uma outra função do Tesouro Selic é deixar a sua reserva de oportunidade. E aí que é uma outra coisa. Reserva de oportunidade é aquela grana que você deixa lá esperando uma boa oportunidade de investimento, seja na bolsa de valores, seja numa outra renda fixa, mas você está esperando uma oportunidade. Aquela grana você não conta com ela para uma emergência. Aí tudo bem, você pode deixar no Tesouro Selic, porque aí essas oportunidades elas podem aparecer, né, e pode, se for, por exemplo, uma ação que caiu bastante, no dia útil seguinte você pode conseguir comprar essa ação, né? Então, o Tesouro Selic ele serve basicamente para isso, para você manter ali uma reserva de oportunidade, não para você deixar ali como seu investimento principal. Como seu investimento principal, existem diversos outros investimentos, CDB do Banco Sofis aí pagando 110% do CDI, existem outros investimentos que são muito melhores do que deixar no Tesouro Selic. E muito menos deixar a sua reserva de emergência, né? Reserva de emergência, nós devemos deixar ela em lugares mais líquidos. Beleza? Então já falamos aqui o que é reserva de emergência, quanto você deve ter de reserva de emergência. E aí agora falamos sobre não colocar no Tesouro Selic. Mas Danilo, onde eu coloco a minha reserva de emergência? Onde eu deixo a minha reserva de emergência? Eu sei que muitas pessoas vão discordar de mim. Eu já falei isso algumas vezes em alguns vídeos aqui do canal, em algumas palestras que eu dei. E muitas pessoas ficaram bravas comigo. Mas eu deixaria boa parte da minha reserva de emergência, e eu deixo boa parte da minha reserva de emergência na própria poupança. Eu deixo metade dela na poupança. Porque a poupança ela é super, hiper, mega líquida. A qualquer momento, com o meu cartão, eu vou no caixa e tiro no caixa eletrônico e tiro o valor lá da minha poupança. A qualquer momento que eu precisar, como eu precisei, como quando houve a batida ali no carro, eu consegui tirar o dinheiro ali no caixa eletrônico. A outra metade da reserva de emergência, você pode deixar numa conta digital, Mercado Pago, por exemplo, o próprio Nubank. Tem também PagBank, PicPay, são instituições que hoje são garantidas pelo FGC em até 250 mil reais, né? E que rende ali diariamente e que te oferece essa liquidez diária. Até mesmo o CDB do Banco Inter tem liquidez mesmo em dias não úteis, finais de semana e feriados. Então você pode buscar essas alternativas, mas lembre-se sempre quando você for deixar sua reserva de emergência reserva de emergência não é sobre rentabilidade e sim sobre liquidez. Combinado? Eu quero que você deixe aqui nos comentários onde que você deixa a sua reserva de emergência. Coloca aqui para mim nos comentários como que você divide hoje a sua reserva de emergência e, claro, se você tem uma reserva de emergência, porque muitas pessoas têm ações, têm criptomoedas, investem em fundos imobiliários e ainda não tem uma reserva de emergência. E isso é muito, muito importante.
Beleza? Muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo. Não esquece, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho, clique em curtir aí e deixa o seu comentário. Quer trocar uma ideia comigo? Me segue lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui ó, o arroba. Você pode me seguir lá, mandar um direct, a gente troca uma ideia, tá bom? Obrigado mais uma vez por ter ficado até o final do vídeo. A gente se vê no próximo. Um grande abraço. Tchau, tchau.